Hoje eu quero compartilhar juntamente com os irmãos também uma palavra aqui que se encontra no Salmo 127. Salmo 127, ela diz assim, versículo 1 a 5, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Diz a Bíblia, versículo 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Glória a Deus, que palavra poderosa, que palavra tremenda. Salmo 127, irmãos, o tema que eu tenho aqui é filhos da aljava de Deus. Filhos da aljava de Deus. Antes de começar aqui, eu faço essa pergunta para você: você tem filhos? E esses filhos que você tem, eles são filhos da aljava? Esses filhos foram colocados aqui na aljava. O guerreiro usa essa aljava, ele usa o arco, a flecha, né? E essa flecha é colocada na aljava. E eu te pergunto, você tem filhos e esses filhos estão na aljava? Que a guerra vem, chega o dia mau, e o que você vai fazer? A Bíblia diz aqui: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. Glória a Deus. Eu quero então falar para os irmãos sobre filhos da aljava de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 27 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. É necessário amarmos o Senhor de todo o nosso coração. Sabe, amado, quando você começa a amar a Deus de todo o teu coração, você vai amar o próximo como a ti mesmo. Tem gente tentando amar o próximo, mas não ama a Deus. Isso é impossível. Esqueça. Tem que amar a Deus de todo o teu coração. Tem que amar a Deus com toda a tua alma. Tem que amar a Deus com todas as tuas forças. Tem que amar a Deus com todo o teu entendimento. Aí você vai começar a amar o próximo como a ti mesmo. Ainda em Joel capítulo 13, versículo 34 e 35, diz assim, foi Jesus falando, e ele disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vão conhecer que você verdadeiramente é discípulo do Senhor Jesus, se você tem esse amor para com os outros. A Bíblia tem um versículo muito precioso que eu tenho ministrado durante algum tempo. Em Lucas capítulo 6, versículo 46 diz: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Oh, meu amado, tem muita gente aí chamando Ele de Senhor, dono da minha vida. Mas sabe, eles estão chamando o Senhor, Senhor, mas a palavra do Senhor, a Bíblia, a palavra do Senhor está aqui, e eles não obedecem, eles não querem ouvir, não querem obedecer. Você sabe que se você ouvir, e se você começar a obedecer, você começa a gerar na tua vida a autoridade de Deus. Você começar a ouvir a palavra, começar a obedecer a Deus, você começa a gerar na tua vida a autoridade de Deus sobre você.
Então o versículo diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Não é uma sugestão, mas é um mandamento, é um princípio. Que são princípios, estou lendo esses versículos como um princípio e não uma sugestão. Assim como Mateus capítulo 28, 18 e 20, também não é uma sugestão, mas é um mandamento. O mandamento em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, todos nós que já entregamos a nossa vida ao Senhor, meus amados, queridos irmãos, amigos, se você já tem dado o teu coração a Deus, se você o ama dessa maneira, há 4 chamadas de Deus para a sua vida. A primeira chamada, nós somos chamados para adorá-lo. Você sabe, olha, eu não fui chamado para outra coisa, você também não. Nós somos chamados para adorar a Deus. Adorar a Deus não tem nada a ver com música, com cantar ou tocar ou algo assim. Adorar a Deus é você estar na presença dele, levantar suas mãos e começar a adorar. Pai, eu te adoro, eu te louvo, tu és a minha fonte, tu és a minha vida, tu és a razão da minha vida. Isso é começar a adorar o Senhor. E se puder ter música, cantar e adorar, louvando, amém, melhor ainda. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que a adoração ao Senhor é a primeira chamada. Nós somos chamados, todos nós somos chamados para adoração, para adorar. Nós somos chamados para amar uns aos outros. E antes que você tente amar alguém, você precisa amar a Deus de todo o teu coração. Porque senão, você não vai dar conta de amar o teu próximo, a tua casa, a tua família. Você tem que amar a Deus. Nós fomos chamados para amar uns aos outros, amar o próximo como a nós mesmos. A Bíblia ainda diz: nós somos chamados para evangelizar. Eis uma razão que nós ainda estamos na terra. Por que estamos na terra? Que o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A Bíblia diz: pois não me envergonho do Evangelho, pois esse Evangelho é esse poder de Deus. Glória a Deus. Então fomos chamados para evangelizar. Irmãos, nós fomos chamados também para fazer discípulos, fazedores de outros discípulos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 1 a 5, houve uma aliança entre Jonatas e Davi. E é uma aliança tremenda, uma aliança maravilhosa na palavra de Deus, aonde Jonatas era filho do rei Saul. Automaticamente o trono deveria ser passado para o rei Saul. E o que é interessante é que Deus unge Davi para que Davi se torne o rei sobre Israel, depois de Saul. E na realidade, nós podemos entender que deveria então ser Jonatas. Mas a coisa mais incrível acontece. Jonatas reconhece que sobre a vida de Davi estava a unção do Senhor. A Bíblia diz: achei Davi, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. Olha como é tremendo, olha como é maravilhoso. Deus achou Davi, homem segundo o seu coração, então foi ungido. E o que é incrível é que Jonatas, ele achou, ele entendeu que a unção de Deus para reinar estava sobre a vida de Davi. E sabe o que Jonatas fez? A Bíblia diz em 1 Samuel 18, 1 a 5, não vou ler agora, você leia em casa. A Bíblia diz que Jonatas, ele despojou-se de tudo que ele tinha. Por exemplo, ele pegou a capa representa proteção, e ele entregou a Davi: Davi, aqui minha capa, proteção. Chegou a Davi e disse: Davi, aqui tem a minha armadura. A armadura representa segurança. E ele também entregou a espada, foi despojando, entregou a espada representa a eficiência. E ele chegou a Davi, Jonatas chega a Davi e diz: Davi, aqui o arco
poder da autossuficiência. E ele entregou a Davi também, ele entregou o cinto é amizade. Deu a Davi, diz: Davi, eu me despojo, porque reconheço na tua vida a unção, reconheço na tua vida a autoridade de Deus. Eu quero então retornar para o Salmo 127, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, diz a Bíblia. A casa que Deus quer edificar hoje não são os grandes prédios. Oh, meu amado, aprenda hoje, entenda isso. Nós somos a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, você é a igreja. O prédio não é a igreja, é apenas um local em que nós nos reunimos, mas nós somos a igreja do Senhor. E o que Deus está querendo edificar nesses dias não são os grandes prédios, mas sim a sua vida. É você. O desejo de Deus é edificar você, edificar a sua vida, para que você possa edificar outras vidas. Sabe, a Bíblia ainda diz: inútil vos será levantar de madrugada. Vida agitada, corrida, para ter sustento, para conquistar as coisas. Repousar tarde, diz a Bíblia. Isso é trabalhar na sua própria força. E a Bíblia diz: aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem, enquanto descansam. Quando você começa a descansar no Senhor, Ele te abençoa, Ele te dá tudo aquilo que você precisa, todo o suprimento. Jonatas, quando olhou para Davi, viu a unção, a autoridade sobre a vida dele, disse: eu entrego tudo, eu vou despojar-me aqui na tua presença, entrego, porque eu reconheço a unção na tua vida. Aos seus amados, Ele o dá enquanto descansam. Muitos líderes têm ficado envergonhados porque sua aljava está vazia, não tem filhos. Olha o que a Bíblia diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Muitos líderes hoje estão ficando envergonhados porque sua aljava está vazia, não tem filhos. E esses filhos, meu amado, não apenas filhos nascidos biologicamente, mas filhos nascidos espiritualmente, vindo de Deus. É você começar a discipular pessoas. Não é fácil discipular, reunir, sentar, ajudar aquela pessoa, ajudar a pessoa. Tem gente que quando reúne para discipulado, reúne para o ministério, para que o ministério cresça. Mas há aqueles que reúnem para olhar a pessoa. Sabe, Deus ama a pessoa, Deus ama o ser humano. E a Bíblia diz que o seu filho foi dado por causa das pessoas. E Jesus morreu na cruz por causa dos seres humanos, para que eles fossem salvos, resgatados. Então Deus, Ele ama as pessoas. Muitos são aqueles que estão envergonhados hoje, porque na hora da aflição, na hora da guerra, na hora da luta, na hora do dia mau, onde estão os filhos que eles geraram? Cadê os filhos que vão ajudá-los, que vão apoiar, que vão estar com eles, que vão dizer: olha, nós reconhecemos a unção na tua vida, e nós somos os filhos, e nós estamos aqui para te ajudar, para lutar contigo, para batalhar contigo. A Bíblia diz, no versículo 4 do Salmo 127, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Então eu te pergunto, como está a sua aljava? Você tem colocado filhos, você tem discipulado, você tem gerado vidas, pessoas em Deus? E tem colocado na tua aljava para o tempo que vem, para aquilo que vai ocorrer? Herança do Senhor são os filhos. Então gere os filhos, coloque-os na sua aljava, pois como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Tendo os filhos, você não será envergonhado. Quando os teus inimigos vierem, você não será envergonhado. E eu quero dizer para você, os teus inimigos virão,
Mas você não será envergonhado, porque você tem gerado filhos no Senhor. Você tem ido lá, tem dado a tua vida, tem gasto tempo. Oh, glória a Deus, aquele que perde a sua vida ganha. E aquele que ganha a sua vida que perde. Olha o que a Bíblia diz, meus amados, versículo 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. Glória a Deus. Você tendo os filhos, você não será envergonhado. Teus filhos serão leais, compromissados, santos, humildes, servos, transparentes, amigos. Terão uma atitude, um coração grato por tudo aquilo que você tem feito a eles. Então encha a tua aljava de filhos. São as flechas, meus amados, que você tem. A aljava de Deus está cheia nesses dias, cheia de filhos para serem lançados sobre a terra. Vão conquistar o mundo, vão conquistar cidade após cidades. A aljava de Deus está cheia de filhos. Jesus, ele foi o primeiro nessa aljava, o primeiro de muitos. Depois de Jesus, então, veio tantos e tantos entrando nessa aljava de Deus. Deus tem uma aljava em suas costas, e Ele tem lançado esses filhos, essas flechas ao redor do mundo. Homens de Deus, mulheres de Deus, para pregar o Evangelho, para pregar a palavra, para amar a Deus, para mostrar o caminho, para trazer uma palavra profética, uma palavra que muda a tua vida. Eu pergunto nesse momento, você está na aljava de Deus, pronto para explodir, para conquistar cidades? São dias para isso, são dias para isso. Deus quer te lançar, oh glória a Deus, e você também lançará teus filhos para conquistar as cidades para Deus, porque o governo de Deus está chegando sobre toda a terra, e Deus tem seus filhos em todos os lugares. Esses são dias em que os filhos do Senhor se levantarão. Há muitos filhos que estão hoje escondidos, mas o Senhor agora está passando com o seu Espírito. O Espírito do Senhor está trabalhando sobre toda a terra. Oh, os olhos do Senhor passam por toda a terra. E os filhos de Deus estão sendo levantados. É agora. O Senhor, o Espírito do Senhor, desde 2019, final de 2019, falou aos meus ouvidos e disse: chegou o tempo. Eu quero dizer para você isso no nome poderoso de Cristo Jesus. Os olhos dele, de Deus, passam em toda a terra, e aonde estão os filhos do Senhor, agora o Senhor começa a despertar esses filhos, para que eles se levantem guerreiros valentes no Senhor, com aljavas, com flechas, para serem lançadas para a conquista desse planeta que pertence a Deus, dessa terra que é do Senhor. Oh, glória a Deus. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Bem-aventurado o homem que tem filhos e enche sua aljava. Ele não será envergonhado, ele vencerá os inimigos. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Os filhos são herança do Senhor. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Esse é um tempo, meu amado, no nome do Senhor Jesus, que você não será envergonhado, porque a aljava de Deus está em suas costas, cheia de filhos, e você pode começar a lançar esses filhos para conquistar tudo aquilo que Deus deseja que eles conquistem. Eu oro para que, no nome poderoso de Cristo Jesus, você possa entender que esse é um tempo de uma chamada de Deus
aos seus filhos, aqueles que o amam, aqueles que o adoram, aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. Eu te abençoo no nome todo-poderoso de Cristo Jesus, para que você possa viver a sua vida de maneira a honrar o nome daquele que é santo, daquele que vive, daquele que é poderoso e daquele que reina pelo século dos séculos. Eu te abençoo no nome de Cristo Jesus. Amém.